Bom, meus queridos amigos, existe um discurso do apóstolo presidente Boyd K. Packer, chamado O Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Eu quero ver se eu faço em 1 ou 2 vídeos. Vou tentar fazer em um, mas se não der, terei que fazer em um segundo. Porque é um discurso muito interessante. O Livro de Mormon é um tesouro interminável de sabedoria e inspiração, de conselho e correção. José Smith declarou, abre aspas, eu disse aos irmãos que o Livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião. E que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Fecha aspas, ponto. Quem falou isso foi o profeta José Smith, que está na introdução do Livro de Mormon. Também podemos ver na História da Igreja, no volume 4, página 461. A primeira edição do Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo, saiu do prelo, em Palmyra, Nova York, em março de 1830. José Smith, um camponês inculto, tinha acabado de completar seu 24º aniversário. No ano anterior, tinha passado cerca de 65 dias traduzindo as placas de ouro. Quase metade do tempo foi depois de ter recebido o sacerdócio. A impressão levara 7 meses. Aí o apóstolo Packer fala o seguinte: quando li o Livro de Mormon de capa a capa pela primeira vez, observei a promessa de que se perguntasse a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se as coisas que havia lido eram verdadeiras, e se eu perguntasse com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele me manifestaria a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. É uma promessa que está em Moroni capítulo 10, versículo 4. Aí o apóstolo Packer continua: tentei seguir essas instruções da maneira como as entendia. Se eu esperava uma repentina manifestação gloriosa, vinda de repente como uma experiência esmagadora, isso não aconteceu. No entanto, fez-me sentir bem e comecei a acreditar. O versículo seguinte traz uma promessa ainda maior, abre aspas, pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas, fecha aspas, ponto. Também está no livro de Moroni, capítulo 10, versículo 5, o grifo do autor. Eu não sabia, ele fala, como o Espírito Santo agia. Embora o livro de Mormon o explique várias vezes e de várias formas. Estudei e aprendi que, abre aspas, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Fecha aspas, ponto. Dizia também que a pessoa deve banquetear-se com as palavras de Cristo, com a promessa de que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Fecha aspas, ponto. Como está em 2 Néfi, no capítulo 32, versículo 3. E diz claramente que, abre aspas, se não as puderdes compreender, será porque não pedis nem bateis. Fecha aspas, ponto. Também está em 2 Néfi 32, 4. Aí o apóstolo Packer, ele fala o seguinte: li também, abre aspas, se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, Ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Fecha aspas, ponto. Está em 2 Néfi, no capítulo 32, versículo 5. Aí ele diz: eu já havia feito isso quando fora confirmado membro da igreja pela, abre aspas, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, como está nas regras de fé. Primeira regra de fé 1, 4. Em minha inocência infantil, ele continua, eu havia esperado alguma experiência espiritual especial. E ela não aconteceu. Com o passar dos anos, ao ouvir os discursos e lições e ler o livro de Mormon, comecei a entender.
Nefe havia sido muito maltratado por seus irmãos e lembrou-lhes de que um anjo lhes tinha falado, abre aspas, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras, fecha aspas, Está em 1 Nefe, no capítulo 17, 45, olha cada escritura linda. Quando compreendi que o Espírito Santo podia comunicar-se por meio de nossos sentimentos, entendi por que as palavras de Cristo fossem no Novo Testamento, podiam ser, ou do livro de Mórmon, ou de outras escrituras, transmitiam um sentimento tão bom. Com o tempo, descobri que as escrituras tinham respostas para as coisas que eu precisava saber. Elder Packer falando isso. Li, abre aspas, ora, estas são as palavras, se podeis aplicá-las a vós e a todos os homens. Fecha aspas. Está em 2 Nefe, no capítulo 11, versículo 8, grifo do autor. Podemos ver também 1 Nefe 19, do 23 a 24. Ou 2 Nefe 6, 5. Esse primeiro vídeo eu espero que vocês entendam.